tema de hoje é retirado desse livro Pão Nosso. É um livro, faz parte dessa coleção, onde o Espírito Emmanuel pega versículos do Evangelho e começa a trazer concepções desse versículo para a gente, entendendo que o Evangelho não tem uma única leitura, tem várias leituras. E hoje ele está falando de convenções de normas, de regras, de leis que libertam ou escravizam. Nós vivemos duas leis. A lei divina não depende de nós, ela existe. A doutrina espírita diz que ela está dentro de cada um, ela está na consciência de cada um. É a lei de Deus que liberta. Na medida em que a gente aprende a viver essa lei de Deus, a gente vai se libertando. Mas tem também as leis humanas, as convenções humanas, as normas, as regras, que são necessárias e que o homem foi criando essas normas, essas regras para sobreviver. Não dava mais para viver a lei do mais forte. O mais forte chega, bate, mata, leva, faz o que quer. Embora alguns espíritos parecem viver ainda na época da lei do mais forte. Seja o mais forte no poder econômico, seja o mais forte na força física. Quando eu chego na rua e passo por alguém e tomo a bicicleta ou o relógio de alguém, parece que eu ainda não compreendi nem a lei humana. Eu estou na lei do mais forte. Naquele momento eu sou mais forte, eu tomo aquilo que é dele e levo para mim porque eu tenho interesse naquilo. Eu quero aquilo. Mas a gente vive com essas duas leis. As leis humanas, elas são mutáveis, porque o homem é imperfeito. O homem é imperfeito, é incapaz de fazer uma lei perfeita. A lei de Deus é perfeita. Imperfeita é a nossa compreensão da lei de Deus. Por isso a gente vai vivendo, ampliando a nossa compreensão da lei de Deus, e a lei de Deus vai ficando mais clara para a gente, à medida em que a gente aumenta a nossa possibilidade de compreensão dessa lei. Agora, a lei humana, ao contrário, a gente vai superando ela. Imagina que era possível ter uma escritura de um escravo. Estava na lei. Era legal. Lei humana. As leis humanas são leis imperfeitas, feitas pelo homem imperfeito. Mas, embora imperfeitas as leis humanas, elas são necessárias porque elas regulamentam as regras de conduta em qualquer lugar. Seja no trabalho, seja na vida, na sociedade, em qualquer lugar. Nós vivemos essas duas leis. E muitas vezes, e aí é o texto, e muitas vezes nós humanos encarnados não conhecemos a lei de Deus que mora dentro de nós, na nossa consciência, e a gente não consegue esse mergulho, ou consegue na medida da nossa própria consciência, limitadíssima, aí nós limitamos a lei de Deus. Mas aí somos nós. E vivemos diante dessas duas leis. Uma liberta e a outra muitas vezes escraviza. Porque eu dou muitas vezes mais importância à lei dos homens, e aí entendendo lei no sentido amplo. Não é só legislação constitucional e etc. Estou falando de leis, de normas, de regras. Até num serviço burocrático, por exemplo, tem normas, tem regras que um servidor pode fazer, deve fazer. E quando acontece um certo conflito entre a lei de Deus e a lei dos homens, o que eu faço? O Cristo experimentou um conflito. As pessoas estavam apedrejando, querendo apedrejar a mulher adúltera. Estava na lei que podia apedrejar, mas não estava na lei de Deus. Na lei de Deus tinha o perdão. O que o Cristo falou para as pessoas que queriam apedrejar? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, ele foi um transgressor da lei humana? De certa maneira, sim. Como ele transgredia a lei humana? A lei humana precisa ser aperfeiçoada, precisa ser melhorada, precisa ser ampliada sempre. O que é lei hoje, amanhã os legisladores vão mudando. O que é uma norma, uma convenção na sociedade, amanhã não é mais. Tinha uma convenção há uns anos atrás que tinha um negócio de lavar a honra. O homem tinha um negócio de lavar a honra. A sociedade entendia, respeitava e reconhecia que o homem tinha necessidade de lavar a honra. Hoje, se você falar em lavar a honra, quem? Lavar a honra de quê? De quem? Quem tem mais honra? O homem, a mulher? Quem? Né? Volta para a primeira pedra.
hoje fala mais ou menos disso. E a gente vai comentando que deixa que o próprio Emmanuel vai trazendo para a gente essa riqueza de interpretação que ele traz nesses textos. Ele pegou aquele versículo que fala do sábado. O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. No contexto histórico, isso foi dito quando Cristo estava fazendo uma cura no sábado, quando no povo hebreu o sábado não podia ter atividade nenhuma. E os fariseus, querendo complicar o Cristo, queriam acusá-lo de trabalhar no sábado, de fazer a cura no sábado. Olha só, o que era o sábado aí? Convenção humana. Quem fez a lei que o homem não podia trabalhar no sábado? É lei divina ou lei do homem? É lei do homem. E Jesus, que veio para cumprir a lei de Deus, ia cumprir a lei do homem ou cumprir a lei de Deus? Ele chamou de hipócritas. Por quê? Porque falavam que a lei era em benefício do homem, mas naquele momento a lei estava prejudicando o homem. E nós somos esses hipócritas até hoje. Muitas dessas leis, desses regulamentos e dessas normas, que viriam nos beneficiar enquanto humanidade, nos escravizam. Quantas vezes a gente é prejudicado num serviço público porque o servidor não quis bater um carimbo? E por causa desse carimbo eu perdi um dia, perdi 10 dias, perdi... O que era esse carimbo? Nós vivemos uma experiência essa semana aqui, eu acho que foi de propósito colocar essa experiência porque a gente ia falar desse tema. Estávamos aqui começando o estudo, iniciando o estudo de terça-feira, esse que o Oswaldo falou, o estudo do Evangelho. Quando nós sentamos que íamos começar o estudo do Evangelho, 2 adolescentes entraram. A primeira reação nossa, atrapalhar o nosso estudo. Mas a gente ia estudar para aprender a lidar com as pessoas? Ou as pessoas é que vão atrapalhar o nosso estudo? As pessoas são a finalidade do nosso estudo, não o prejuízo do nosso estudo. E nós quase que escorregamos, eu especialmente, que a gente queria fazer o estudo. Nós temos boa vontade com o estudo, mas o estudo era no sábado. O estudo foi feito para as pessoas ou as pessoas para o estudo? Será que porque a gente está estudando, a gente não vai atender as pessoas que entraram na casa? Aqui não é uma casa espírita, de socorro espiritual. Como é que a gente poderia dizer para essa pessoa, não, a gente não pode te atender agora porque a gente está na hora do estudo? Como é que essas pequenas regras humanas podem prejudicar o homem em nome dessas próprias regras? Aí a gente subverte o valor das coisas. Aí a regra passa a ser maior do que o fato que ela veio regulamentar. Aí a exceção fica maior do que a regra. Aí o acessório fica melhor do que o principal. O que é o principal? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Ah, então tem um principal. O próprio Cristo avisou que tinha uma regra maior que todas. A lei de Deus. Então, como é que a gente vai fazer para cumprir a lei de Deus? Primeiro, conhecer a lei de Deus. Conhecendo o Deus que existe dentro de nós mesmos. Somos deuses. E aí a gente vai explorar esse Deus de cada um e vai ampliar o conceito de Deus. Não que a gente mexe num Deus que já é infinito, mas mexe no Deus finito que eu construí com a minha concepção. Pequena, curta e acanhada. Então o Deus que eu imagino que seja Deus, é só o meu Deus. Porque ele é tão pequeno quanto eu. E muitas vezes eu quero impor o meu Deus a outros, e vou criando regras, impondo o meu Deus a outros. Que Deus que eu estou falando? Do Deus humano? Que põe regrinhas? Agora, já pensou se a gente vivesse sem regras? Sem normas? Num mundo onde todo mundo é egoísta, é orgulhoso, quer tudo para si? No trânsito, não ter mão, não ter contramão? Não ter preferencial? Como é que a gente ia fazer com esse nosso temperamento? Não ia ter uma fila? Eu ia chegar e a gente ia brigar todo dia na porta do banco. Todo mundo ia com um porrete dando porretado um no outro. Apesar de que muita gente não respeita isso. Porque acha que estão acima de tudo isso. Então a gente vive nesse conflito. Mas quando a coisa é maior, que existe um certo conflito entre a lei de Deus e a lei dos homens, todas as vezes o Cristo optou pela lei de Deus, é claro. Em várias situações. Então esse sábado não é só um calendário, nessa concepção que o Cristo falou. Esse sábado significa o homem, significa as coisas humanas, significa o mundo do César.
Então esse mundo do César foi feito para o mundo de Deus. Não o mundo de Deus foi feito para o mundo do César. Quando as religiões criaram normas demais para Deus, o que essas religiões fizeram? Dificultaram o mundo de Deus criando regrinhas humanas. Regras pequenas, que só têm o alcance humano. E a gente precisa refletir sobre isso. A todo momento existe em nossa vida esses dilemas. Mas como eu não conheço plenamente a lei de Deus, eu preciso exercitar a relembrar essa lei de Deus que mora na minha consciência, para estabelecer na minha conduta a prioridade à lei de Deus, em relação aos homens, não virando um contraventor, não virando um criminoso, mas aprendendo a fazer esse tipo de coisa. A semana passada, ou retrasada, eu vi um programa fantástico, mostrando um quadro onde as pessoas falavam de gratidão, mostrando como as pessoas reencontravam outras que tinham grande gratidão e etc. Uma gratidão dessa, eu achei curioso porque tinha a ver com o tema de hoje. Um vigilante, há uns anos atrás, ele perdeu o pai, perdeu numa casa espírita, e a gente tem que tomar cuidado em falar perdeu o pai, né? Porque ninguém perde pai nenhum. Mas o pai tinha morrido, e ele tinha ido visitar o pai no hospital, e não conseguiu entrar, porque o vigilante não deixou. E ele tentou conversar com o vigilante, meu pai é terminal, deixa lá, eu dar um abraço no meu pai. O vigilante, é norma, é regra, não pode. Ele não entrou, o pai faleceu naquele dia, e ele ficou com aquela angústia, com aquela coisa de não ter tido a oportunidade de fazer uma despedida do pai. Esse mesmo vigilante, uns anos depois, estava como vigilante e chegou uma mulher na mesma situação dele. A situação era qual? A mulher queria visitar o pai também. E ele pegou e falou, olha, não pode. Está na norma, está na regra. Mas pode. Você vai, não fala para ninguém, entra quietinha, vai lá, dispersa do seu pai. O que ele fez? Ele cumpriu a lei ou descumpriu a lei? Qual lei que ele cumpriu, qual lei que ele descumpriu? Ele descumpriu uma convenção que escraviza. Como eu não vou deixar alguém se despedir de um ente querido só por uma pequena norma? Se eu estou controlando lá, eu não vou deixar entrar todo mundo. Nem todo mundo está indo embora naquele momento. Cabe a cada um, a essas pessoas, avaliarem naquele momento o que é que deve fazer com bom senso. E ele usou o bom senso. Ele respeitou a lei de Deus. Vai lá. Essa mulher tinha uma gratidão com ele tremenda. E ele tinha uma tristeza tremenda em relação aos outros. Paulo de Tarso falava, granjeai amigos. Quem granjeou um amigo nisso tudo aí? Dizem que quando Chico Xavier foi recebido no mundo espiritual, foi uma coisa louca, de alegria, de espíritos lá. Quais esses espíritos? Esses a quem ele serviu. Esses amigos que ele serviu. E nós, que deixamos só inimigos, adversários, quem vem nos receber? Quem vem nos receber no momento em que a gente estiver fazendo essa transição? As pessoas que a gente magoou, as pessoas que a gente chateou, muitas até vêm porque aprendem do lado de lá o perdão, essas coisas. Mas quem ainda não aprendeu que vive como nós? Mas, então o sábado, esse calendário, foi feito por causa do homem. Foi feito para ajudar o homem na vida em sociedade. Não para sacrificar esse homem. E esse homem quer dizer quem? É o Deus. Então o sábado foi feito para esse homem. O que o Emmanuel diz desse texto que ele chama de convenções? Ele diz, o sábado, nessa passagem evangélica, simboliza as convenções organizadas para o serviço humano. Todas essas convenções que nós, homens, organizamos de maneira precária, porque nós somos de conhecimento e entendimento precário, tanto que a cada geração nova, com o entendimento novo, com a evolução, que é lei também natural, que é lei de Deus, a evolução, e o homem evolui. E o homem evolui e modifica essa lei, essas convenções humanas. Mas a evolução do homem não é capaz de mudar a lei de Deus, porque ela sim é eterna, não as humanas. Então o homem tem que perceber que as convenções e as leis humanas, elas são precárias. O homem, à medida que essa lei não serve mais para o homem modifica a lei. Agora, quando a lei não serve mais para o homem, o que faz? Sacrifica o homem em função da lei?
Não dá para sacrificar o homem em função da lei, porque a lei não existe apesar do homem, ela existe para facilitar a vida do homem, não a lei divina. Aí a gente começa a diferenciar as duas leis. Uma é eterna, a outra é temporária, completamente temporária e precária. Ela alcança o que o homem alcança. E à medida que o homem começa a alcançar mais, ele faz novas leis, novas legislações. Até as casas espíritas têm normas, têm regras. Muitas vezes, as regras das casas escravizam. E elas são para normatizar, para organizar. E é bom que elas existam, é necessário que elas existam. Mas o homem não pode ser menor do que essa lei. O interesse humano, não o homem cada um. O orgulho nosso é menor do que o orgulho do que a lei. Claro que é, porque todos somos iguais diante da lei. Mas aí o Emmanuel diz, há criaturas que por causa delas sacrificam todas as possibilidades de elevação espiritual, considerando o fazer alguma coisa de bem para os outros. Quem fez alguma coisa para a possível elevação espiritual? O homem que cumpriu a lei e não deixou a mulher visitar o pai? Ou o homem que descumpriu a lei e deixou a mulher visitar o pai? Do ponto de vista espiritual. Tem um texto dessa mesma coleção que fala desse tema. O texto é O Herdeiro do Pai. Olha como ele diz. Cede aos poderes humanos respeitáveis o que lhes cabe por direito lógico da vida. Reconheça a lei. Reconheça a norma humana. Reconheça os poderes humanos, as ordenações humanas. São necessárias. As normas, as leis. Então, reconhece isso. Mas aos poderes humanos respeitáveis. Porque chega um momento que deixa de ser respeitável. Tem um momento que passa a atender a outros interesses. Quando essa legislação passa a defender outros interesses, o que cabe ao cidadão? Modificar a lei. Para isso tem legislativo municipal, estadual, federal. Para isso tem dirigentes de órgãos e instituições que vão estabelecendo normas, decretos, portarias, que vão estabelecendo condições de convivência pacífica, sem prejuízo das coisas. O principal e o acessório. A todo momento na minha vida eu tenho esse dilema. O que é principal nisso? O que é acessório? O que é mais importante? O que é menos importante? A gente inverte muitas vezes. Tem uma historinha muito engraçada do principal e do acessório, que ela chega a ser, ela é cômica, mas ela reflete bem. Eles contavam isso como Luciane. Antigamente, um matuto, bem do mato mesmo, comprou uma botina nova. E ele todo empolgado com a botina nova. E depois ele foi andar, foi para casa e ficou com pena, com medo de estragar a botina. O que é principal, que é o acessório? O principal é o pé. A botina é o acessório. Ele gostou tanto da botina que o pé passou a ser acessório, a botina passou a ser o principal. Ele não queria gastar a botina, tirou a botina. E foi andando a pé. A botina foi feita para que ele andasse, para que ele tivesse conforto. Aí ele foi, tropeçou e arrancou a cabeça do dedo. E a pessoa que estava do lado dele, nossa, o que aconteceu? Acabou com o seu dedo. Ainda bem que eu estava sem botina. Isso não ia estragar ela. Senão ia estragar a botina. Olha como ele conseguiu subverter a ordem das coisas. A gente faz isso diariamente com a vida. O nosso pé é a coisa de Deus, a botina é o calendário, a botina é a norma, a botina é o sábado. E a gente pega essa botina, que é o sábado, e transforma essa botina em Deus. E pega o que é de Deus e humaniza. A gente inverte essas coisas. É uma historinha cômica, engraçada, mas mostra bem. O meu carro serve a mim ou eu sirvo ao meu carro? Eu lavei meu carro, eu não saio nele. Senão vai sujar. É a mesma botina. É o mesmo sábado. As coisas que eu me arrumo às vezes. É só eu parar para pensar quanta coisa em mim fica mais importante do que o que é. Quais as coisas em minha vida que são como o sábado, que são coisas do mundo, que são coisas transitórias, que são coisas acessórias, e que eu transformo essas coisas em coisas principais. E quantas coisas que são principais
que refletem o amar a Deus sobre todas as coisas, que eu ponho como acessórios e vou deixando para depois. Quantas vezes eu deixei de ver meu pai doente porque eu precisava sair? Quantas vezes eu deixei de ver meu filho porque eu precisava ir para a festa? Não que uma coisa esteja em confronto com a outra. Pode ter filho, pode ver filho, pode ir para a festa, não tem problema nenhum. Mas quantas vezes eu deixei de fazer uma coisa por outra? Quantas vezes eu proibi uma coisa porque eu queria outra? Olha as nossas vontades aí. A vontade humana cria normas, cria regras malucas. E o homem não pode deixar de refletir sobre isso. Porque senão ele não ultrapassa a lei injusta do homem. Porque toda lei do homem é injusta porque não é perfeita. Porque o homem não tem condições de fazer coisa perfeita. Então ele pede, o Emmanuel pede, cede aos poderes humanos respeitáveis o que lhes cabe por direito lógico da vida. É direito, nós estabelecemos um mundo que não é mais salve-se quem puder, que tem norma, que tem regra e etc. Mas não te esqueças de dar ao Senhor o que lhe pertence. O Cristo falou isso. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. O que é César na minha vida e o que é Deus na minha vida? Do meu tempo. A divisão do meu tempo. Não é a divisão do tempo formal, não. A divisão do tempo de pensamento, de sentimento. Como é que eu ocupo o meu sentimento, o meu pensamento, minha vida? Com o mundo do César ou com o mundo de Deus? Como é que eu faço essa divisão? Que não precisa ser divisão. É ao mesmo tempo. É convivência. É conciliar. É possível conciliar o homem e Deus. Aliás, é mais que possível. É necessário. Faz parte da competência que nós temos que adquirir para viver, aprender a administrar o que é do mundo e o que é de Deus. Senão nós seremos incompetentes. Se eu for só do mundo, eu esqueço a minha parte divina. Se eu ficar internado em algum lugar recluso só para orar, eu esqueço o mundo. E o mundo, eu estou aqui no mundo para viver esse mundo e ver se eu melhoro. Se eu estiver longe das pessoas, como eu vou testar se eu aprendi a ter paz, aprendi a ter paciência, aprendi a ser solidário, aprendi a ser humano? Eu sozinho, isolado no mosteiro, eu não vou ser testado. Eu vou ser testado no trânsito, é no trabalho, é na minha casa, é na minha família, é com o meu filho chato, com o marido complicado, com a mulher complicada. Aí eu vou ser testado. É esse mundo que me testa. Aliás, esse é o mundo necessário. E o mundo de imperfeições, diga-se de passagem. Como é o mundo de imperfeições? É um mundo cheio de escândalos necessários, mas ai daquele porque o escândalo vem. Ele é necessário porque faz parte desse mundo de imperfeição. Agora, é melhor que não seja a imperfeição que não tenha partido de mim. Porque se partiu de mim, eu vou ter que me reencontrar com ela em algum momento da vida. Então, aí o Emmanuel continua. Esta fórmula conciliadora, então é uma fórmula e é conciliadora. Por que conciliadora? Porque é possível dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Não precisa ser só um. Então essa fórmula que concilia, que é do Evangelho, permanece ainda palpitante de organizações mutáveis do plano carnal. Então ela permanece ainda palpitante de prática. Nós ainda não conseguimos praticar essa sugestão conciliadora de Deus e do homem na mesma encarnação. Eu sou carne e sou espírito. Na verdade, eu sou espírito e tenho uma carne. Mas eu tenho que conciliar isso. E o Emmanuel continua nesse texto. Não convém concentrar em organizações mutáveis do plano carnal todas as nossas esperanças e aspirações. É um bom conselho. E muitos de nós fazemos isso. Não convém concentrar em organizações humanas. Por quê? O humano só produz coisas humanas. O imperfeito só produz coisas imperfeitas. Então o que é humano é mutável. O que é humano modifica, transforma, aperfeiçoa. Então não dá para eu concentrar no que é humano todas as minhas forças. Todo o meu potencial. Eu preciso
de dar a Deus o que é de Deus. E esse Espírito que sou eu preciso dessa parte divina em mim. Sois deuses, que brilhe vossa luz. Como é que eu vou fazer brilhar a minha luz se eu concentro todas as minhas potencialidades nas questões do homem, nas questões humanas? Então eu preciso aprender a conciliar tudo isso. O Emmanuel diz: todos nós deveremos saber que homens falíveis não podem erguer obras infalíveis. A gente olha determinadas pessoas, determinadas coisas humanas e a gente pensa que aquilo é perfeito, que aquilo é infalível. Obras humanas não são perfeitas. Nem a Pietà de Michelangelo, que ele terminou, nem o Davi de Michelangelo, que ele terminou e mandou a obra falar. Não era perfeito. E o Emmanuel continua nesse texto de convenções. Ninguém ignora o lado útil das convenções, mas transformá-las em preceito inexpugnável ou em obstáculo intransponível constitui grave dano à tranquilidade comum. Ninguém desrespeita as convenções, as normas, as regras. Tudo isso é útil. Mas transformar isso em uma coisa intransponível, uma coisa que para o mundo porque a regra é essa. Não dá para parar o mundo porque a regra é essa. Essa regra não é absoluta. Essa regra não é divina. Essa regra é humana e ela atende muitas vezes a interesses humanos. E param ali na esquina. Basta que eu evolua um pouquinho. Quando eu mudei minha cabeça um pouquinho, eu não admiti mais escravidão. Então não tinha mais certidão de propriedade de escravo. Hoje eu tenho um terreno. Pode ser que daqui a uns anos a minha escritura de propriedade desse terreno seja a mesma coisa do que há 100 anos atrás a escritura de propriedade de um escravo, de um ser humano. Quem sabe? Não sabemos. O Emmanuel fala: não ignora o homem o que os costumes e as tradições mandam resolver, de certo modo. No entanto, é indispensável que o aprendiz do Evangelho pergunte. Essa pergunta é fundamental. E a gente encontra com esse dilema a todo momento da nossa vida. Ele recomenda que nós, aprendizes do Evangelho, nós aprendamos a perguntar no santuário do coração. Então não é uma pergunta racional. É uma pergunta do coração. Do mais profundo, do que dá sentido, do que dá valor, do que dá qualidade a tudo que a gente faz. Por isso o Evangelho é de amor. Então, nesse ponto que dá origem às demais coisas, a pergunta: tu, porém, mestre, que me dizes disso? O que o Cristo faria? A todo momento eu encontro alguém apedrejando a adúltera. E se eu perguntar: que me dizes disso, Cristo? Ele ia dizer: perdoa, atira a primeira pedra. A maioria das pessoas atende a essas convenções antes da própria obediência a Deus. Quando o homem fica mais importante do que Deus. A gente pensa que é pouco, que é só um detalhe. Mas até no simbolismo religioso, que tem a história de Adão, o que simboliza a figura de Adão? Simboliza o homem que achou que era mais importante do que Deus. Simboliza o homem arrogante, prepotente, orgulhoso, que quebrou o contrato que tinha com a divindade, de ser igual a Deus. Ele quis ele próprio ser o seu próprio Deus. E aí rompeu a história da maçã. Não, eu sei da minha vida. Eu é que sei. Não é mais seja feita a vossa vontade. É seja feita a minha vontade. Essa posição de seja feita a minha vontade, que é a posição de arrogância humana, é simbolizada no Adão, que rompeu com a aliança. Qual aliança? A aliança com Deus. A aliança de ser igual a Deus. Eu desisti de ser igual a Deus porque era muito difícil. Eu sei o que eu quero, eu sei o que eu devo, eu sei o que eu preciso. Eu. Esse eu rompeu com amar a Deus sobre todas as coisas. Esse eu passou a ser amar a mim sobre todas as coisas.
Aí todo o mais na minha vida passa a ser amar a mim sobre todas as coisas. E mais uma vez eu subverto tudo. E vou me causar tanto problema. E é tanto tempo que eu vou gastar para resolver todas essas questões que eu crio para mim mesmo. Olha o que o Emmanuel diz de um trechinho que fala logo depois que o Cristo passou por aqui, fez todas as suas pregações, etc. E voltou. Olha que coisa que ele diz. Logo após o ministério divino do Mestre, logo após a crucificação, que o Cristo terminou o seu ministério e que deixou aqui com a gente, agora vamos ver o que vocês aprenderam disso. Né? E a gente está aí até hoje. Né? Logo após o ministério divino do Mestre, vieram os homens e lavraram ordenações e decretos na presunção de honrar o Cristo, semeando, na verdade, separatismo e destruição. É a nossa história. Logo após o retorno do Cristo para o mundo espiritual, viemos nós, homens, e fomos lavrar decretos, normas e regras para as religiões. Essa aqui só pode ser assim, essa só pode ser assim, isso é isso. E, na verdade, nós empobrecemos o cristianismo. Aí depois, agora, o Consolador está abrindo mais as possibilidades. A gente está reconhecendo um monte de coisas que nós fizemos. A própria história mostrou depois, ao longo da história. Depois vem uma série de momentos da história do homem que ele começou a romper. Mas toda vez que o homem era vencedor, ele se impõe aos vencidos, colocando suas regras, suas normas, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Até na nossa casa, nós colocamos as nossas normas. Às vezes a gente põe uma pessoa para trabalhar para a gente, e a pessoa lá está debaixo de uma ditadura. Isso pode, isso não pode. Para falar comigo tem que ser assim, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E quando não faz, a gente olha, na minha casa não é assim. Se não fizer assim, não pode. Antigamente tinha que fazer assim, tinha que vestir gorrinho, tinha que falar assim, tinha que baixar a cabeça para falar assim, olha, era norma. De alguém que trabalhava com você. Tinha que falar sim senhora, não senhora, sim senhora, pode, não pode. Com licença. Ninguém está criticando as coisas da educação. E pequenas regras de conduta, de convivência. Nós estamos falando de excessos, de pessoas que transformam as regras nos seus orgulhos, nos seus egoísmos. Tem uma expressão bem popular, quer conhecer o homem, dá poder para esse homem. Porque quando o homem adquire poder, o que ele faz? Ele começa a colocar essas normas, essas regras, esses estatutos de acordo com o seu poder. Por isso que nas casas espíritas, o poder do Evangelho. Porque se o poder recair sobre pessoas, essas pessoas vão ser poderosas e essas pessoas vão ditar regras e normas em detrimento do Cristo. Como nós já fizemos isso ao longo da história. As convenções, volto para o Emmanuel, as convenções definem, catalogam, especificam, enumeram, tem todo um papel, organizam, mas não devem tiranizar a existência. As convenções não devem tiranizar a existência. Pedro tinha um versículo de Pedro que fala muito disso, que a gente já falou dele aqui, inclusive. Tudo que me vence, me escraviza. Se o meu desejo de tiranizar me vence, eu sou escravo da tirania. Eu não me libertei do egoísmo, do orgulho, da vaidade. E todos esses sentimentos humanos que eu trago me vencem. São minhas tentações. As minhas vaidades me vencem, são minhas tentações. Quantas coisas eu faço, vencido e escravizado por todas essas coisas, que me vencem e que me escravizam. E aí eu falo que o Cristo era o Salvador. É o libertador. Por isso, educar, estudar, Evangelho é libertação. Não é aquela salvação pura e simples de um bombeiro tirar alguém que está afogando. É uma libertação. Porque ensina a refletir, a fazer essa pergunta. E tu, mestres, o que farias? Se em cada situação difícil da minha vida,
onde tiver esse dilema entre o homem e Deus, e eu perguntar, e tu, Cristo, o que farias? Será que ele ia mandar jogar a pedra na adúltera? Ele ia perguntar quem tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Porque não é o nosso papel aqui o de juízes. O nosso papel aqui é o de colaboradores. Não julgueis para não serem julgados. Só isso. Eu não vim aqui para julgar a ninguém, a não ser a mim mesmo. Não conheces a ti mesmo, eu me procurar e encontrar em mim todas as minhas deficiências. Aí eu estou julgando a minha conduta, o meu comportamento e aperfeiçoando. Mas eu faço o contrário. Eu quero julgar os outros com as minhas regras. Eu posso furar a fila, mas você não pode furar a fila na minha frente. Aí a gente pega as convenções, dá importância demais para as convenções e ainda altera tudo nas convenções. Aceita que a gente descumpra as convenções e quer impor as convenções aos outros. Tem uma expressão na educação antiga dos pais que falavam para os filhos: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. O que é isso? Faça o que eu estou falando, mas não faz o que eu faço não, porque eu erro. Porque eu faço o que me dá vontade. O que você está ensinando para os filhos? A indisciplina. Ó, a teoria é essa, mas a prática é outra. É assim que eu estou falando para o meu filho. Então são muitas situações que nos escravizam. E tudo que me vence, me escraviza. E se eu extrapolar isso das convenções, a gente pode ir para a minha vaidade, a gente pode ir para a minha gula, a gente pode ir para o meu egoísmo, a gente pode ir para o meu orgulho, a gente pode ir para qualquer canto, para as minhas tentações, que são minhas. As coisas lá fora são só gatilhos que identificam com as minhas tentações. Mas a garrafa de álcool não é a minha tentação. A garrafa de álcool é um gatilho que vai despertar a minha tentação, porque se eu não beber, aquela garrafa de álcool não vai me tentar. Por que ela só vai me tentar se eu tiver o hábito da bebida? Porque a tentação é minha. O álcool em si não é a tentação. Então não adianta eu colocar a culpa lá fora, falar que a carne é fraca. Quem é fraco sou eu. Porque essas tentações me vencem, as convenções me escravizam, e eu às vezes esqueço que as convenções são humanas. E o homem imperfeito não pode produzir uma convenção, uma norma, uma regra perfeita. Embora seja necessário que os homens organizem a sociedade na medida do seu alcance no momento. Por isso, quem tem a competência legal de estabelecer as convenções. E por isso também a própria sociedade, quando esgota aquela convenção, pede mudança. Tem alguns momentos que a sociedade vai para a rua, querendo mudança. O legislativo vai ter que atender a sociedade, porque a sociedade percebeu que aquilo não cabe mais. E aí o legislador, que é o príncipe de Maquiavel, vai ter que legislar de acordo com a vontade do povo, não de acordo com a sua própria vontade. O Cristo perguntava, já encerrando: em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. O Cristo já falava isso. Estavam honrando o Cristo, ensinando mandamentos humanos. Por quê? Porque o Cristo percebia claramente o alcance daquela norma. Era uma norma de interesse. Eu nem vou entrar nisso, mas tem gente que, se não batizar, não faz isso, se não fizer isso, não faz aquilo. Quem foi que falou isso? Já foi dito: eu batizo com a água, mas vem um depois de mim que vai batizar em espírito. O que é o batismo em espírito? É acima da convenção simbólica que é o ato de batizar. E muitos de nós se escravizam ao ato simbólico. O ato é um ato simbólico. Cada um pode dar a esse ato simbólico o valor que desejar e que puder e que conceber. Mas é um ato simbólico. Porque o verdadeiro batismo, o do Cristo que batizava em espírito, é o quê? Eis-me aqui, Senhor. No dia que eu falo, eis-me aqui, Senhor, eu fui batizado. Não depende de vela, não depende de água, não depende de sacramento, não depende de nada. Depende desse batismo. Eis-me aqui, Senhor. Que nós possamos aprender, nós todos, quem fala principalmente, que à medida que a gente vai estudando, a gente vai identificando na gente todas essas convenções que ainda nos escravizam.
que nós sejamos inspirados sempre no dia a dia a aprendermos a observar, diferenciar a lei dos homens da lei de Deus e aprender a nos posicionar diante da lei dos homens e diante da lei de Deus, fazendo a pergunta simples: e tu, Cristo, o que farias? Que Deus nos abençoe.